E aí galera, beleza? Eu sou a Isa. E eu sou o Luiz do Fortuna Sim. No vídeo de hoje a gente vai mostrar alguns fundos e fazer uma comparação deles para tentar responder a pergunta: será que esse fundo é bom mesmo? Essa série, Será que esse fundo é bom mesmo? Surgiu lá no Instagram, então se você não nos segue por lá, vou deixar o arroba aqui abaixo para você conhecer o nosso perfil. E eu comecei essa série quando eu percebi que tinham alguns fundos e recebi várias perguntas de pessoas referentes a esses fundos que se portavam como sendo uma ótima opção de investimento, mas que na verdade não eram. Para quem não sabe, né, nós somos especialistas em fundos de investimento também. A gente tem um software, um classificador que classifica os fundos de melhor para pior. E a gente separa, né, nesse software entre renda fixa, cambial, multimercado e fundos de ações. E a gente tem esse software já há vários anos, então é uma coisa que a gente consegue já meio que por intuição bater o olho e ver se o fundo é bom ou não, tá? Então daí que a gente tira também esses fundos, quais são, né, esses fundos que a gente vai falar aqui. E existe, né, a classificação da Morningstar, que é uma agência que faz a avaliação desses fundos. A gente não acreditou na Morningstar, digamos assim, né? A gente preferiu fazer uma classificação com os padrões, né, com as métricas que nós achamos relevantes. Então é uma classificação diferente da que a Morningstar faz, mas alguns fundos coincidem com essas duas classificações, tá? Então tem alguns fundos que, para a gente, né, para o nosso software, estão entre os 10 melhores, e esses fundos, coincidentemente, alguns deles estão classificados como 5 estrelas na Morningstar também. Mas não é um para um, tá? Essa relação. E para tentar explicar de uma forma bem simples o que é esse software, basicamente a gente olha o histórico desse fundo e vê como que foi o desempenho dele num período de pelo menos 7 anos, para tentar pegar pelo menos um período de queda e um período de valorização econômica. Então a gente tenta, no mínimo, pegar 7 anos para tentar incluir esses momentos da economia, e a gente penaliza aqueles fundos que têm um desempenho muito ruim nesses momentos adversos. Então seria basicamente como se ele tivesse um risco associado muito grande. A gente está sempre olhando para duas coisas, né? O upside, que é o potencial de retorno que a gente tem. Então, se o fundo ganha muito dinheiro, ele vai ter uma pontuação maior. E por outro lado, a gente olha para o downside, que são as perdas. Então, se um fundo perde muito dinheiro em uma determinada situação, ele vai ter uma pontuação menor. A gente penaliza, né? A gente não quer fundos que percam muito dinheiro. Então, na média, quando você combina essas duas coisas, você tem uma relação de retorno-risco. E é para esse número que a gente olha. Isso que a gente olha em várias situações diferentes, em vários momentos. Eu não vou entrar agora nesse mérito técnico. Mas basicamente é isso. A gente tenta fazer uma análise de risco-retorno para esses fundos e tentar colocar eles em ordem crescente, digamos assim. A gente usa umas métricas bem modernas e bem boladas, mas não vem ao caso. E aí o que a gente queria mostrar aqui são 3 fundos que a gente ou pegou do nosso ranking de fundos, do Fortuna Pix, ou a gente pegou um fundo que é super renomado no Brasil, e vocês já vão entender por quê. Se você já acompanha esse mundo de fundos, você provavelmente conhece ou já ouviu falar desse fundo. E aí a gente resolveu fazer uma comparação nos últimos 3 anos. Então, quanto que você teria ganhado se você tivesse colocado o seu dinheiro nesse fundo, e quanto que você teria ganhado se você tivesse colocado o seu dinheiro em um título Tesouro IPCA 2024. Eu sei que esse título do Tesouro é um pouco diferente, difícil assim de comparar essas duas coisas, porque de um lado você tem um fundo multimercado, que é uma carteira completa, e do outro lado você tem um título do Tesouro, que é um título de renda fixa indexado à inflação. Mas eu peguei esse título porque a gente tem, primeiro, a garantia de que tem uma rentabilidade acima da inflação, por ser um título super seguro e conservador, e por ser um título que está acessível para muita gente, né? É um investimento bem vanilla, né? Qualquer um consegue investir. Um valor mínimo de 30, 40 reais. Então é um investimento mais acessível, e vocês vão ver que por ter essa garantia na renda fixa de ter uma rentabilidade acima da inflação, isso é uma coisa muito positiva quando você compara essas duas coisas. Então, de um lado você tem um investimento super seguro, conservador, que garante a rentabilidade acima da inflação,
que essa que deveria ser o objetivo dos seus investimentos, né? Te garantir que você está rentabilizando e mantendo o seu poder de compra e recebendo alguma coisa acima. E de um outro lado, você tem esses fundos que se propõem a ser uma carteira de investimentos completa, que na teoria era para ser muito melhor do que um único investimento. E a gente já vai ver quais deles que são e quais deles que não são. Então vamos lá. O primeiro fundo é o fundo multimercado Navi Long Short. Ele foi avaliado com 5 estrelas na Morningstar. E ele rendeu nos últimos 3 anos 182,49% do CDI. Tá? Então a gente pegou esse percentual equivalente do CDI. E essa rentabilidade já é líquida de taxas, então já tem descontado todas as taxas de administração e taxa de performance, só não vem descontado o imposto de renda que você teria se você fizesse o resgate. E aí, quando a gente olha, né, essa rentabilidade proporcional ao CDI, convertendo para número, tipo quanto que foi o CDI, você tem uma rentabilidade acumulada em 3 anos de 38,19% no fundo, que é um fundo de risco moderado, né? A gente tem nesses últimos 3 anos uma perda máxima histórica de 3,35%, o que não é lá muito grande. A gente já vai ver que tem uns outros fundos que têm um risco muito maior. E pelo contrário, esse fundo é um fundo bem interessante por conta dessa relação risco-retorno, né? E aí, se você tivesse colocado o seu dinheiro em um único ativo no Tesouro IPCA 2024, 3 anos atrás, você teria hoje acumulado 50,71%. E esse tipo de investimento, como eu já falei, é um risco baixíssimo. Então aqui você percebe que se você tivesse colocado só no Tesouro IPCA, você teria uma rentabilidade muito acima do que você tem no fundo. E no fundo a gente também tem outras desvantagens, a questão do investimento mínimo, que é bem menos acessível. Todos os 3 fundos que a gente vai falar aqui estão fechados para captação, senão você não consegue. Não consegue aportar mais todo mês, então uma série de outras desvantagens. Fala aí o próximo. O segundo fundo é o fundo do investidor, eu acho, do gestor mais conhecido do Brasil, né? O Fundo Verde. Se você gosta de fundos, você já deve saber que fundo que é esse, né? O fundo é o filho do Stuhlberger. E esse fundo ele teve uma rentabilidade de 109% do CDI nos últimos 3 anos, então deixou a desejar. Ele teve uma rentabilidade nominal, né, de 21,3%, enquanto que o Tesouro IPCA teve uma rentabilidade de 50,71%. Lembrando que a gente está comparando aqui o período de 3 anos, mas é um período de junho de 2017 a junho de 2020. Tá? Só para situar, assim, para você saber o que esperar mais ou menos desse período. Então, assim, 109% do CDI é uma coisa que não impressiona muito, né? Porque você pode conseguir esse valor aí num CDB ou no Tesouro IPCA você teria conseguido muito mais do que isso, né? E é um fundo que teve uma perda máxima substancial, ele teve uma perda máxima de 19,29%. Então, diferente do outro fundo lá do Navi Long Short, que perdeu 3 e pouquinho, esse aqui perde bem mais, né? 19%, já é uma perda bem substancial. Então, ele perde 19 e ganha 21. Então, essa relação de risco-retorno, se você olhar só para isso, não é tão interessante. É quase simétrica, né? Quase que a mesmo potencial de retorno, ele tem um potencial de perda também em 3 anos, tá? A gente sabe que... Eu sei que esse é um fundo super renomado, um fundo bem antigo, que no longuíssimo prazo ele teve um desempenho muito bom. Mas quando você olha para 3 anos, essa é a realidade. Então, o investidor do Fundo Verde estaria meio decepcionado aí nos últimos 3 anos. E quando você pega o Navi Long Short, você tem uma rentabilidade de 38 e uma perda de 3,3. Então dá para ver que o risco que você corre é muito menor quando você compara com o retorno. Então isso que é interessante de olhar. E o último fundo é um fundo também multimercado que se chama Giant Zarathustra. Ele também foi avaliado com 5 estrelas pela Morningstar e ele está, inclusive, no nosso ranking do Fortuna Pix como um dos melhores fundos multimercados. Ele estava, né? O Navi Long Short também estava, mas eles saíram porque fechou para captação. Os 2 fecharam, então você não consegue mais investir neles. Mas, se a gente considerar os fundos fechados, eles com certeza estão entre os 10 melhores. E aí a gente tem uma rentabilidade nos últimos 3 anos de 286,99% do CDI. Lembrando que essa rentabilidade já é descontada de todas as taxas e não inclui o imposto de renda.
você teria uma rentabilidade de 66,28% se você transformar aquele valor do CDI para valores absolutos. E a perda máxima desse período foi de 7,5%. Então aqui a gente tem uma relação muito assimétrica de risco-retorno. A gente tem um retorno muito maior do que o risco que a gente está se sujeitando para ter essa rentabilidade. E esse, dos 3 fundos que a gente falou, é o único que consegue superar o Tesouro IPCA. Então, no Tesouro IPCA a gente tem 50,71% acumulado em 3 anos, e nesse fundo a gente tem 66%, então é 16% a mais. Aí já começa a ser um fator muito mais interessante quando você está buscando um fundo. Então isso que é uma coisa muito importante de você olhar, não só olhar as taxas, não só olhar o valor mínimo, mas também fazer esse tipo de comparação para ver se vale a pena mesmo você pagar todas essas taxas, ter todo o esforço, o trabalho de encontrar um fundo bom e de conseguir encontrar esse fundo aberto para captação com um valor suficiente para entrar no fundo. Então, essas são outras coisas que você precisa olhar para ver se realmente vale a pena. Será que eu não conseguia replicar essa estratégia absoluta em números, se eu investir só em títulos super seguros? Na maioria dos casos, por exemplo, se você pensa no Tesouro Selic, você consegue com facilidade encontrar alguma coisa que supera o Tesouro Selic. Mas quando você pensa nesses outros títulos, é interessante ver, será que faz sentido, né, montar uma carteira de fundos, ou será que faz sentido montar uma carteira própria, né, com títulos tesouro, colocar um pouquinho em outras classes de ativos e possivelmente você vai ter um retorno melhor do que nos fundos, né? E se você que está assistindo aí é um nerd dos investimentos e está pensando que não faz sentido você comparar um fundo multimercado com um Tesouro IPCA, você está em parte certo, tá? Porque a realidade é que você pode comparar o que você quiser com o que você quiser. Então essa é uma parte, inclusive é um exercício muito interessante, você comparar com diversas classes de ativos. A comparação vanilla que tem por aí é você pegar o fundo e comparar com o CDI, ou você pegar o fundo e comparar com o índice Bovespa. Mas você deve pegar o fundo e comparar com o IPCA, você deve pegar o fundo e comparar com outros investimentos, mercado imobiliário. Só assim você consegue entender as relações entre as diferentes classes de investimentos. Até com a bolsa, né? Você consegue... Tem um site muito legal que a gente sempre usa, que se chama Verius. Eles têm um comparador de fundos muito legal, que você consegue ver o gráfico histórico do fundo, comparado com o CDI, comparado com a Bolsa de Valores de São Paulo. Você consegue analisar a correlação desses fundos, então é uma análise mais detalhada. E o que eu achei legal de trazer essa comparação com o Tesouro IPCA é que no Tesouro Direto a gente tem 2 opções de títulos que são para o longo prazo, né? Se eu colocasse no Tesouro Selic seria uma comparação meio injusta. Então o Tesouro pré-fixado ele é um pouco mais especulativo, então eu peguei o mais seguro de todos, que é o Tesouro IPCA. E aí eu transformei esse valor para um valor absoluto, que aí a gente consegue comparar os números e ver quanto que eu teria se eu tivesse colocado 3 anos atrás. E como o Luiz falou, eu estou comparando coisas diferentes, mas coisas que juntas poderiam estar dentro da sua carteira de investimentos. Se você tivesse esses 2 fundos na sua carteira, você teria um resultado X. Agora, se você tivesse o fundo e o Tesouro IPCA, possivelmente, no caso do fundo verde e do fundo NAV, você conseguiria aumentar a rentabilidade da sua carteira de investimentos colocando o Tesouro IPCA também. Você consegue fazer as 2 coisas, né? Porque se você tem, no caso do NAV ou do fundo verde, você aumentaria o retorno, mas o Tesouro IPCA, se você segurar até o vencimento, ele tem risco zero, ele não tem risco. Então você conseguiria também diminuir o risco da sua carteira. Porque você pegou parcela do seu patrimônio e colocou numa coisa segura, que aumentou a rentabilidade e diminuiu o risco. Né? Então isso é bem interessante quando você está montando e desenhando a estratégia de investimentos que você quer usar, pensar em quais ativos que fazem sentido, combinar eles e tentar definir quantos % você quer destinar para cada classe desses ativos. Então dentro da renda fixa, quanto que eu vou colocar em Tesouro IPCA, se eu quero pré-fixado ou não, se eu quero títulos bancários ou não, e daí na parte de renda variável fazer esse mesmo exercício. Quais ETFs eu quero colocar
que tipo de proteção eu quero incluir, quantos por cento colocar em cada uma delas. Então são várias perguntas que você precisa responder para ter uma carteira de investimentos balanceada e equilibrada, que eu tenho certeza que vai ter um resultado muito melhor do que boa parte dos fundos que você encontra no Brasil. Se você quiser aprender um pouco mais como montar essa carteira de investimento seguindo o método que a gente usa, vou deixar aqui abaixo o link para o Fortuna Invest, que é um curso em que a gente explica todo o nosso método de investimentos para montar uma carteira que seja 100% personalizada para suas necessidades, que tenha o valor de entrada que você precisa, enfim, seguindo o seu perfil de investidor. Então, se você quiser saber mais, dá uma olhada nesse link aqui.